Boa noite. Aí atrás vocês estão me ouvindo bem? Então, boa noite. Então vamos lá. Fiquem à vontade, façam perguntas desde que a gente possa responder. Vamos combinar isso. Mas é um bate-papo. Nós temos 45 minutos. A ideia é trabalhar o desenvolvimento do pensamento fortificado. Significa que nós temos que fortificar o pensamento. Eu sei que tem muitas pessoas aí investindo no físico, e o pensamento é a energia mais poderosa que Deus nos deu. E não é por mero acaso que é uma onda eletromagnética, similar à de rádio. Tem potência, tem energia. Mas as pessoas vão levar um determinado tempo para se tocar. Nós vamos estar falando sobre isso. Um poder que nos foi dado e nós não estamos usando. Fala tanto em desperdício de água, mas esse talvez seja um dos grandes desperdícios da humanidade, um dos grandes, talvez o maior, não utilizar esse poder gratuito. Talvez seja por ser gratuito. Se tivesse que pagar, todo mundo estaria valorizando. Então vamos lá. Olha, Buda trouxe uma contribuição. A lei da mente é implacável. A lei da mente. O que você pensa, você cria. Olha só, o que você pensa, você cria. Eu sei que muitos não acreditam nisso, mas a missão da consciência é materializar. Só que materializa não no tempo que a gente queria. Por quê? Nós não temos moral ainda, e nem intelectual, para poder lidar com o tempo. Portanto, muita gente não bota fé nisso que eu estou falando. O que você sente, você atrai. O que você pensa é da razão, é da mente. O que você sente é do coração. Você atrai. Rolou um filminho um tempo atrás aí, O Segredo, que falava da lei da atração. É um poder gratuito que Deus nos deu. Volto a enfatizar, por ser gratuito, nós não valorizamos. O capitalismo foi precificando tudo e nós nos tornamos aí automáticos nesse sentido. Nós não aceitamos as coisas gratuitas, nós não valorizamos. E o que você acredita verdadeiramente torna-se realidade. Portanto, a matéria é regida pela energia. Não vou entrar aqui no campo da física, mas toda a matéria, esse copo, é constituído de átomos. Portanto, tem uma energia constituindo esse copo. A energia é regida pelo pensamento. Pensamentos nobres. Por isso, nós vamos estar falando sobre isso. Sobre essa fortificação. Esse poder que nós temos e deixamos muito a desejar na ausência da fé. Deixamos a desejar. Eu considero a fé uma inteligência, uma força também. Mas vamos lá. O Gandhi trouxe uma contribuição maravilhosa. Ele dizia: mantenha seus pensamentos positivos, porque eles se tornam palavras. E aí ele concluía: mantenha suas palavras positivas, porque elas se tornam atos, ações. Mantenha suas ações positivas, porque elas se tornam hábitos. Aí você já entrou no automático. Mantenha seus hábitos positivos, atos positivos, porque se tornam valores. Mantenha seus valores positivos, porque eles traçam o seu futuro. Portanto, é um processo lento e justo, mas nós vacilamos. Em cada etapa, Deus nos dá uma oportunidade para a gente evoluir. Mas olha só, tudo que está rolando conosco agora foi plantado no passado. Por quem? Por quem? Por nós. Se não for por vocês, vocês permitiram outros plantarem. Portanto, você foi cúmplice. É o passadão te cobrando. Não, mas não tem nada a ver com isso. Tem sim. Todos os mestres foram claros. Orar e vigiar. Há quanto tempo a gente ouve falar em orar e vigiar? Tão simples. Principalmente nos dias atuais,
que nós estamos na transição de planeta de prova e expiação para regeneração. Nessa transição, a ausência do bem vai bater com todas as cartas. Vocês estão vendo aí, basta ver o Estado Islâmico, nós sabemos o histórico desse pessoal há milhares de anos. Nós estamos assistindo coisas que jamais eu imaginaria. Nem na Idade Média possivelmente tinha essas ocorrências que eu não vou recordar aqui. A parte mais escura da noite é um segundo antes de clarear. E nós espíritas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo a mesma batida dos nossos avós? Nós vamos ter que fazer algo a mais. A realidade mudou. É um período de grandes mudanças rápidas e que nós vamos ter que ir além. Além. Metas, é ir além. Se nós esperamos resultados diferentes, nós vamos ter que fazer algo a mais. Continuar fazendo do mesmo jeitão, eu faço a minha parte voluntária, rezo o meu Pai Nosso antes de dormir. É pouco nos dias atuais. É pouco. Preste atenção, cada dia hoje é muito intenso. Eu costumo dizer que hoje um dia equivale a uns... Eu não vou exagerar porque não dá para a gente medir isso. Mas equivale, brincando, mais de um mês na última década de 70. Tais as mudanças que ocorrem. Põe lá na página do UOL e fica vendo os novos fatos a todo momento. Na década de 70 do século passado, as mudanças eram lentas. Portanto, a realidade mudou. Não tem sentido eu viver com meu avô. E o Gandhi, tem gente que é a cara do avô, só mudou a roupinha, o celular, o óculos, mas exatamente a mesma batida. Acorda, cara. Precisamos alterar essa corrente, fazer algo a mais. Os espíritas, principalmente, antes de vir para cá, foi um bocado de promessas. Já sabíamos mais ou menos o que seria na virada do século. Eu vou fazer tudo. E chega aqui, se acomodam de uma forma imperceptível. São conduzidos. Portanto, preste atenção nos detalhes. A energia mental que Deus colocou aqui conosco é constituída do pensar, do sentir e a vontade. Não basta eu ter um pensar maravilhoso, um sentir maravilhoso, se eu não tiver vontade. Portanto, nós temos essa energia mental que muda a matéria. Eu sei que nós não acreditamos, é normal, mas com o tempo a gente vai assimilar. Este filósofo alemão Kant dizia, olha só, o que ele estava querendo dizer atrás de toda essa construção maravilhosa. É necessário que o homem eduque. Eu vou tirar o eduque, com maior respeito ao Kant, e colocar disciplina e a vontade. Porque a vontade moralizada terá poder, supremacia sobre o pensar, e o pensar, a razão, determinará a emoção. O que ele estava querendo dizer com isso? Olha, disciplina na energia mental gratuita que Deus nos deu. Gratuita, gente. Bom, não sei até quando. Não sei até quando. Porque o capitalismo moderno, criativo, a economia criativa já estão cobrando. Aproveitem. E aí nós vamos vir aí dividindo em 10 parcelas. Aí talvez surja uma valorização. Quando você quer mudar um pouquinho a realidade, é só pensar um pouquinho diferente. Meu Deus, é muito fácil. Quem já cortou cano entende o que eu estou dizendo. É muito fácil. Quem já trabalhou na roça entende o que eu estou querendo dizer. Entende? É muito fácil. Se você pensar um pouquinho diferente, você muda um pouquinho a realidade ao seu redor, que nós estamos emanando energia. Nós espíritas temos a obrigação de gerar constantemente, continuamente, energias mentais positivas, porque o planeta está precisando. Não adianta fazer essa cara de bonzinho se não gera a tal de energia mental positiva. Todos os espíritos têm cara de bonzinho, mas eu pergunto, e aí? Vocês estão gerando essa energia? Vocês estão prestando atenção? Se você pensar bem diferente, você muda muito essa realidade ao nosso redor. Meu Deus, olha o poder que nós temos. Reflitam nisso. Esse poder é nosso. Faz lembrar aquele passarinho que abriram a janela da gaiola e ele com aquela liberdade toda, ele retorna, ele se perde, não consegue se adaptar ao poder. É o poder que nos assusta, o poder que Deus nos deu. Nós somos filhos de Deus.
Tem muita gente que não tem noção disso. Prazeres imediatos. Estamos cercados de prazeres imediatos. Olha bem, imediato tem um fator tempo. Aquele que está fazendo o regime, aquele doce maravilhoso. Você acorda e clica lá mais 15 minutos e vai atrasar no trabalho. São prazeres imediatos, de compras desnecessárias, supérfluas, considerando que aqui no Haiti, na América Central, tem pessoas comendo bolacha de terra ali. Bolacha de terra, hambúrgueres de terra. Não sei se vocês estão sabendo. Por favor, eu deixo aí um recado, Médicos Sem Fronteiras. Coloque ali, R$30, vocês vão ajudar muitas crianças. Nós temos excessos. Todos nós, eu estou junto. Portanto, nós estamos cercados de prazeres imediatos. Ora nós cedemos, ora nós resistimos. Aqui não é o paraíso, gente. Nós viemos aqui muito mais para resistir. Avisaram, aqui não é o paraíso. E tem gente buscando a felicidade plena, aqui não é. Aqui é uma escola, onde a moeda é, na escola, aprendizagem. Aqui é um hospital, onde nós estamos aqui para curar a nossa alma, a moeda é a cura. Estamos aqui também numa prisão. A vida são essas três instituições, onde a moeda é a liberdade. Prisão. Medos imaginários, principalmente nos dias atuais, os obsessores estão trabalhando isso de uma forma espetacular, nós temos que tirar o chapéu, estamos aprendendo com eles, não? Na verdade, muitos medos, receios, ignorâncias, não estudamos e sofremos, portanto, não, aqui não é o paraíso. Espalhem, por favor, no meio espírita, porque tem gente que fica esperando paraíso e fica reclamando. Pessoal, aqui não é, já avisaram que não. Se vocês encontrarem uma normalidade, desconfiem que tem alguma coisa errada. O meu maior receio como espírita, lógico que não vai ser assim, mas eu imagino 30 anos aquela calmaria, eu relaxo, aquela calmaria maravilhosa, e de repente me pegam de calças curtas, porque quando vem a calmaria, a gente se acomoda. Nós temos que agradecer os problemas que nos deixam alertas. As crianças, 26 milhões de crianças, nesse momento histórico do planeta, estão em áreas de conflitos. Na Ucrânia, Estado Islâmico, na Síria. Essas crianças estão alertas, porque o problema é intenso, gritando. Aqui não tem sentido a gente lamentar. Nós temos que agradecer os probleminhas. Desculpe eu estar usando esse termo. Problemas maravilhosos, porque os problemas são mecanismos para a gente evoluir na inteligência. Portanto, nós estamos muito mais aqui para resistir do que para ceder. Porque aqui não é o paraíso. Aí, não basta ter intenção positiva e colocar a inteligência e a competência na direção errada. Não adianta. Não, estou bem intencionado. Paulo de Tarso comentava isso, olha, eu penso em fazer algo, mas de repente eu não consigo. E ele comentava, Paulo de Tarso, uma pessoa evoluidíssima, um dos principais apóstolos de Jesus. E nós, estamos na direção adequada? É o famoso eu quero. Eu vou trazer uma contribuição de um indiano. Olha que contribuição maravilhosa. Ele montou uma fundação, Arte de Viver, nasceu em 56, na Índia. Ele diz o seguinte, a mente vive no quero mais. Não é verdade? Todos os planos que nós fizemos para 2015, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Quem não colocou lá na meta para 2015, eu quero alguma coisa? E ele diz o seguinte, a infelicidade começa com quero mais e mais. É viciante. Eu quero mais, cara. Eu quero mais. E aí, passamos a nossa vidinha, porque é a nossa vidinha, distraídos. A quem possa interessar uma população de espíritas que vieram com determinados propósitos, distraídos no quero mais, cara, eu quero mais. A quem possa interessar. Uma pergunta que eu deixo. A quem possa. Cuidado com quero mais, quero mais. Vamos pegar a história de duas crianças. Dois meninos. Um não está nem aí com os estudos, é desobediente, fica jogando bola o dia inteiro, brincando. Hoje não tem mais
poucos jogam bola, é mais as brincadeirinhas eletrônicas, jogos, né? E o outro senta na frente na sala, estuda toda a tarde, tem uma determinada disciplina. O histórico a gente já sabe, né? Dessas duas crianças. O que vai acontecer? Essa criança, vamos chamar aí que não tem autocontrole, aparentemente indisciplinada, se ela continuar assim, já será discriminada pela família. A sociedade, mais do que nunca, a sociedade é excludente, ela discrimina mesmo. A sociedade não é acolhedora. A escola discrimina, todo mundo discrimina. Não é? Se eu tenho um problema aqui, eu sou atropelado, vem uma ambulância. Mas se eu tenho um problema psicológico, a sociedade não acolhe. Geralmente, é muito raro. Algumas entidades apenas. E aí, o que acontece? Essa pessoa excludente, a droga vem e abraça ela, com muito calor. A droga, ela é mais inteligente do que o bem. Nesse sentido, acolhe com um carinho danado, e aí o resultado a gente já sabe. E aí a maior parte da sociedade, falei que esse menino era uma pá virada, nós somos bons de julgar. Nós vivemos um mundo cheio de julgamento, imperceptível, né? Cheio de julgamento. Aprendemos em casa com os nossos avós que não sabiam educar, era excesso de crítica, pouquíssimos elogios. Então nós somos julgadores, né? Estamos julgando o tempo todo. Tudo bem? Eu estou contando duas historinhas aqui que vão contribuir no finalzinho da palestra. A receita de uma vida bem-sucedida, todos nós já estamos carecas de saber. Vamos lá, vamos tentar lembrar. Eu vou até colocar um slide aqui na frente, ó. Falar um quarto. Isso é uma receita. Por isso que a língua vem escondida atrás de 2 paredões, os dentes e os lábios. Quem tem bigode, 3 paredões, né? Esconde bem. Para a gente usar o mínimo possível, porque ela é perigosa. Deus nos deu 2 orelhas para a gente ouvir mais. Mas a gente não cumpre isso. Mas é uma receita. A gente sabe que lá para as 10h30 da noite, não discuta com a esposa no TPM, mas mesmo assim a gente joga um assunto polêmico. E fala. Adoramos ouvir a nossa voz. Comer pela metade, mastigar bastante. A gente não consegue mastigar 38 vezes. A comida entra para passear e sai. Um desperdício. A cada 10 anos jogando 1 tonelada de comida fora, porque não é aproveitada. Eu não sei porque os dentes vieram na entrada, poderiam vir na saída, não ia fazer diferença nenhuma. Lógico que ninguém ia querer ser dentista, né? Chegar lá, já pensou os dentes assim. Falou, pô, cara, você está com mau hálito. Não, é que eu arrotei. Não tem. Não, pega. Então, olha, comer pela metade, mastigar bastante. Eu certeza que eles vão se arrepender. Em cima já estão mudando o nosso projeto. A gente não usa os dentes daí de enfeite. Desperdício. Nós sabemos disso. Isso traz longevidade. Comer pouco, mastigar bastante. Comer pouco, mastigar bastante. Exercitar o dobro. E rir o triplo. Não é verdade? Paulo de Tarso batia na tecla regozijai-vos. Quais são os benefícios do sorriso? Bem rápido. Ao sorrir, aumenta os poderes defensivos dos glóbulos brancos no sangue. É saúde sorrir. Um dia sem sorriso é um dia desperdiçado. Ao sorrir, eu estico a pele do rosto. Consequentemente, eu me mantenho mais jovial. Se eu não dou sorriso, eu vou ficando com cara de bulldog enrugado. Eu sei que as moças falam, agora tem botox, aplicam botox e ficam com cara de égua de charrete. Horrível. Não fica horrível? Terceiro, emagrece um pouquinho. Você manda beta-endorfina no cérebro, provoca bem-estar. Altera o itinerário do fluxo sanguíneo no cérebro para a gente ficar mais inteligente. Aproxima as pessoas. A gente percebe um casal com problemas enormes quando eles deixam de sorrir juntos. Risco de ser promovido, porque ninguém promove um cara fechado. Isso, pesquisas de revistas especializadas. Portanto, nós somos feitos para sorrir. Deus fez um projeto. Mas aí nós temos que pagar para ir no teatro. Esse já está precificado. Vai lá no teatro, uma peça de humor, um filme de humor, né? Não é verdade? Não tem sentido. Nós somos feitos para sorrir. Mas a gente sorri muito pouco. Muito pouco. Esse é o segredo, todo mundo sabe disso. E eu vou passar um filme. Olha, tudo bem? O nosso sonoplasta. Olha, reparem bem nesse filme aqui, ó.
Olha, esse filme vai traduzir em poucas palavras, o que nós falamos até agora. Quer ver? Olha. Reparem as duas cenas. Vocês estão acompanhando a cena. با مهربانی از خود مراقبت کنید. Deu para pegar? O que vocês tiraram desse filme? Comentários? Hã? Comentários? Hã? Mais feliz é fazer o arroz com feijão. Ninguém está pedindo para fazer aí sobremesas, essa. Não, arroz com feijão, gente. Mas tem muita gente que não consegue. Essas pessoas são condutoras das suas vidas ou conduzidas? Não respondam. Não respondam. Por trás das tentações existe um sistema intricado cerebral criado por Deus e que tenta o tempo todo nos levar para o mau caminho. Por que a vida faria isto conosco? É um intricado sistema. É um intricado sistema que tudo nos leva para o mau caminho. Por que a vida nos faria isso? Quem poderia responder? Por quê? Porque é na resistência que eu me fortifico. Lembrando, não se esqueçam, pelo amor de Deus, é a palavra-chave da noite. Aqui não é o paraíso. Se alguém veio buscando o paraíso aqui, veio no lugar errado. Inclusive é um projeto meu na ONU, colocar em todos os hospitais do mundo. Nem vou escolher, simplesmente uma placa em inglês. Aqui não é o paraíso. Tem muita gente. Aqui é um lugar de resistência. Orar e vigiar. Tudo nos leva. Vocês vão perceber por quê e como. Vocês podem achar que essa figura é exagerada. Não é. A ciência está comprovando que realmente aquele desenho animado do Disney, há muito tempo atrás, onde tinha lá um diabinho falando, te estimulando para o mau caminho, e um anjinho aparentemente frágil, que não conseguia sensibilizar. Isso no Disney tem tudo a ver. Não é um exagero. É uma guerra que ocorre dentro de nós. Da mesma forma que nesse momento histórico existem células negativas e positivas aqui. As células positivas estão ali fortificando. E existem nelas as NKs, Natural Killers, segundo a ciência, que ficam buscando células negativas, uma espécie de FBI de investigação, e quando encontram células negativas, destroem. Portanto, dentro de nós, nesse momento, existe uma guerra. E um detalhe importante, essas células positivas estão conectadas no nosso pensar, no nosso sentir, na nossa vontade, na nossa energia mental. Portanto, se a minha energia mental é fraca, eu enfraqueço as minhas células positivas e as negativas crescem. E aí nós somos cúmplices dos nossos problemas de saúde. Tu vai falar, não, sim, nós somos cúmplices. Portanto, isso aqui não é exagero, não. Isso não é exagero. Nós espíritas sabemos que ocorre isso. Vocês podem imaginar obsessores que, com o maior respeito, a maior parte dos obsessores são vítimas que vieram nos cobrar. Por isso que eu costumo dizer que é o passado nos cobrando. Portanto, o amor e caridade junto aos obsessores é de suma importância para a cura. Não é no confronto, não. São seres que ainda não adquiriram a experiência do bem e que estão cobrando,
estão envoltos de ódio, de raivas, de negatividades, e que nós temos que olhar com muito amor, e é muito importante esta relação conosco. A cura está na relação. É muito difícil, eu acredito que aqui no planeta Terra, pouquíssimos chegaram próximo de 100% de si mesmo. A maior parte de nós aqui, pode ser que nós deixamos alguns obsessores lá fora, alguns entraram, mas a maior parte de nós não somos nós, são influências que estão aqui. Portanto, mais do que nunca, nós temos que desenvolver essas energias mentais positivas. E aí vem, resistir a algum pensamento negativo. Eu não acredito em nada que não exija esforço. Eu não acredito em caminhos fáceis. O bem não está presente nos caminhos fáceis. Se está rolando alguma coisa muito fácil, em qualquer aspecto, profissional, social, familiar, desconfiem. Essa história é mais velha do que andar para frente. Eu não vou repetir, mas vou repetir. Aqui não é o paraíso. Morou? Eu sei que vocês vieram aqui, uma palestra, talvez o camarada mostre o caminho para o paraíso. O caminho para o paraíso já foi mostrado há 2000 e poucos anos atrás. E possivelmente nós estamos ali jogando pedrinhas em Cristo, né? Bem intencionados talvez. E aí vem, por que é um problema ceder às tentações? Por quê? Porque a gente acredita no futuro. Se a gente soubesse que a gente fosse morrer amanhã, nós sabemos que a morte não existe. O que é morrer? É acordar num outro lugar. Fantástico, né? Nós já fizemos isso várias vezes, mas eu morro de medo de morrer, enfim. Mas enfim, estou brincando. Mas você acorda num outro lugar, não existe a morte. Nós sabemos, nós espíritas, que simplesmente nós vamos para um outro plano, que toda noite ao dormir nós visitamos. Mas se a gente soubesse que nós fôssemos desencarnar amanhã, será que a gente ia comer uma comida saudável hoje? Será que a gente ia varar a noite estudando matemática financeira? Será que a gente ia falar para isso, segura a energia elétrica, porque cresceu, subiu 28%. Ia acender todas as lâmpadas, enfim, cada um ia fazer o que... Não é verdade? Portanto, no acreditar do futuro, que existe o futuro, faz, podemos dizer aí, aparentemente um risco, com que nós resistimos às tentações. Fantástico, o fator tempo entrando aí. E não somos só nós. O João de Barro, eu não sei, eu estava pensando, o João de Barro, ele constrói a casinha, essa portinha, olha só que interessante, essa portinha sempre ao lado contrário da chuva. Mas o homem balançou o sistema ecológico da Terra hoje, né? Chove de todos os lados. Eu não sei como que o João de Barro está se virando nos dias atuais. Eu estou extremamente curioso. Possivelmente, ele vai criar um sistema rotatório, choveu, ele vira a portinha, né? Mas enfim, mas olha que interessante. O João de Barro, ele é precavido. Ele constrói a casinha dele, enquanto que outros passarinhos estão aí na banguela curtindo a vida, nas baladas da noite. Não é verdade? As abelhas, sistemas complexos de armazenamento, as colmeias, de armazenar os alimentos, que é o mel, a natureza mostra exemplos de, não diria preocupações, mas planejamento com o futuro. Mas se a gente colocasse o prazer imediato acima de tudo, a convivência social seria quase que impossível. Porque o que nos aproxima é exatamente esse respeito à liberdade do próximo. A partir do momento que eu coloco o prazer imediato egoístico, eu acabo afetando a liberdade da sociedade, de alguma forma. Concordam? Na Idade Média, que vai lá do século V até o século XV, quando o Império Romano começou a desabar, todo tipo de prazer era coibido. A grande ameaça era a Inquisição. Portanto, tanto é que na oração principal dominical está lá, não deixeis cair em tentações. Toda sociedade tem as suas leis para coibir de alguma forma as tentações. Todas, de alguma forma, tem lá uma lei jurídica. E aí eu vou colocar aqui uma pesquisa muito interessante, feita por 2 psicólogos canadenses, um deles o James Oates, colocaram ratinhos numa caixa quadrada, onde
4 cantos, A, B, C e D. No canto A, conforme o ratinho passava pelo canto A, levava um choque. Eles colocaram um eletrodo numa determinada parte do cérebro do ratinho. Eles estavam pesquisando a insônia. E num dos ratinhos, esse eletrodo escorregou e parou na região cerebral do ratinho, chamado septo. E esse ratinho, de uma forma estranha, começou só a passar próximo ao canto A, levando muitos choques. Abandonou os filhotes, não queria comer, já estava morrendo de fome. E sem querer, teve o toque de Deus, é lógico, eles descobriram que o ratinho tinha lá um ponto de máximo prazer, o centro de prazer no cérebro do ratinho. Levaram para o ser humano e descobriram que é uma estrutura de prazer. Mergulharam um pouquinho mais e descobriram que quando a gente sente em outras palavras, eu vou traduzir uma linguagem muito mais simplificada. Vamos supor que eu tenho que fazer um regime, eu tenho a gula como um dos defeitos. Quando eu vejo um doce, os neurotransmissores dessa parte cerebral de máximo prazer geram uma substância chamada dopamina. Tudo bem? Então eu sinto aquela tentação de comer o doce. Tudo bem? Tem 2 opções, resistir ou ceder. E se eu tenho poucos drenos de dopamina no meu cérebro, eu não vou conseguir resistir e cedo, eu como doce. Para entender, é mais ou menos como uma rua alagada numa tempestade com poucos bueiros. Então fica aquela rua alagada há muito tempo. Então esse cérebro fica com muito tempo dopamina ali te assediando, um projeto de Deus, da natureza. E aí, que conclusão a gente chega? Que as pessoas que tendem ao vício, a bebida, a droga, a gula, elas têm, a ciência que está comprovando, isso é uma ciência maravilhosa, inspirada por Deus, são pessoas que têm poucos drenos de dopamina. Outros já têm muitos drenos. Não sentem vontade de beber, se controlam, autocontrolam com muita facilidade. E aí a gente pergunta, mas por que a vida fez algumas pessoas com poucos drenos? Porque sente um prazer que eu acredito que com relação à bebida, eu devo ter muitos drenos. Graças a Deus, eu não, nesta vida, em vidas anteriores, acho que eu já tive algum probleminha, porque eu já vim com o fígado meio problemático. Então lá no meu perispírito, possivelmente de vida anterior, eu devo ter bebido. Nessa, graças a Deus, Deus me mandou com um projetinho com bastante drenos. Mas quem tem poucos drenos sente um prazer enorme que a gente não pode julgar. Eu sei que vocês julgam. Eu não estou aqui generalizando. E nós não podemos julgar. Porque essa pessoa pediu para vir para cá, geralmente, para fortificar o pensamento, a resistência dela. Fortificar a força de vontade. Então eu falo, olha, eu quero entrar nessa vida com poucos drenos. Se possível, nem ponha dreno. Eu quero ser bem sucedido perante a Deus. Aí chega aqui e se perde, né? Não é verdade? Ocorre isso. Por isso nós não podemos julgar ninguém, não. Nós não sabemos o que está rolando internamente. Aí, olha como funciona o centro de produção de dopamina. Então essas pessoas viciadas, lógico que os fatores são diversos, mas não julguem. Muito pelo contrário, façam orações, procuram acolher, o amor é muito importante aí. E aí, tudo que é bom vicia. Vício em compras. Não é verdade? Então surgem os vícios. Agora, vamos parar para pensar. A internet é feita para os controlados ou para os descontrolados? Respondam. A internet, ela facilitou demais. Se eu puxar no meu computador aqui, pedir um sanduíche volumoso, sabe aqueles de 4, 5 andares? Vem aqui. Um mundo de muitas facilidades. Por que Deus propiciaria todos esses encantamentos, essas facilidades tentadoras? Nós temos tudo. Eu sou de uma época de muita escassez. Eu peguei a época do meu avô colocando bicarbonato de sódio numa limonada para transformar em refrigerante, porque era muito difícil ter refrigerante. Hoje a gente regula, não é verdade? Eu
um mundo de muitas facilidades. Portanto, esse mundo moderninho foi feito para nós testarmos muito mais os descontrolados, os que têm poucos drenos de dopamina. Imagine que no futuro a ciência vai criar drenos, arquitetos, engenheiros da biotecnologia, enfim, da genética, vão criar drenos. Mas, por enquanto, é uma tentação enorme esse mundo de facilidades. Portanto, nós temos que aumentar essa força de vontade. Autocontrole. Só quem é casado sabe o que é isso. Não é verdade? Aqui vocês podem imaginar como a fêmea, como o macho e vice-versa. Mas imagine uma fêmea no TPM. Sai de perto. É uma substância que vai no cérebro da mulher e deixa irritadíssima. Eu imagino que no futuro terão drenos para elas tratarem com mais carinho os maridões. Eu morro de dó, eu sofro pra caramba, eu compreendo. E aí vem, amar é cuidar um do outro, mesmo quando estamos zangados. Não é verdade? Não é assim que acontece? A gente não dá bandeira, bem na surdina, né? Mas enfim, é a genética e o meio externo. O meio externo contribuindo para essas tentações, para a gente aumentar a resistência. Aumentar a resistência. Nós estamos aqui para resistir, para aumentar o nosso autocontrole. Tem várias frases, fora da caridade não há salvação. Eu vou trazer uma frase aqui para nós, vocês aprovam ou não. Fora do autocontrole não há salvação. Pense nisso. E aí, entra o tal de risco versus perspectivas. Dentro da nossa mente, são duas forças presentes. Não sei se vocês lembram aquelas, para quem fez o colegial, aquela somatória vetorial, né? Duas forças. Imagina, eu estou aqui, uma corda me puxando para lá, outra para cá, eu me movimento aqui. Esse movimento é motivação. Portanto, quando a gente dimensiona o risco, probabilidades e consequências, e a perspectiva, surge, através da nossa inteligência, uma motivação para resistir ou ceder. Se o risco é pequeno, a perspectiva grande, opa, dá para eu ceder. Por isso que a gente tem que se informar, acompanhar as novas realidades, todas as notícias, filtrando, tomando cuidado para não cair na negatividade. E essa que é a grande jogada da ausência do bem, para que a população caia na negatividade. Precisamos mudar o padrão de pensar do Brasil nesse momento histórico, considerando que a mídia, com as suas razões, não estou julgando ninguém, está batendo pesado nas questões políticas, mas o Brasil, a pátria do Evangelho, precisa de energias mentais positivas. Portanto, eu vou trazer aqui o teste do marshmallow feito com crianças. Esses camaradas americanos colocaram crianças de 4 anos numa sala e colocaram um marshmallow. Você imagina, a criança sozinha numa sala, na mesa, e um marshmallow. E aí o pesquisador virou e falou, olha, se você não comer esse marshmallow em 5 minutos, aguentar, resistir em 5 minutos, você ganha um outro marshmallow. Portanto, está aqui, se você quiser, coma. Mas se você resistir, você ganha o segundo marshmallow. Tudo bem? 30% apenas das crianças resistiram. 70% não resistiu e comeram. Esses 30% que resistiram, essas crianças, criaram, desculpa, eu ia passar um filme aqui, mas eu estou vendo o time ali, criaram uma autoproibição. Olha, crianças criativas. Uma boa parte sentaram em cima das mãos. Muitas não ficaram olhando para o marshmallow, ficavam olhando para cima. Algumas cantaram, enfim, foram criativas e resistiram. Eu acho demais quando você usa alternativas para resistir. Aí uma outra universidade, a Duke, acompanhou por volta de 1.000 pessoas durante 30 anos. Americanos, eles estão de parabéns, porque eles trazem muitas contribuições científicas. O cérebro está lá, o cérebro está nos Estados Unidos, o coração no Brasil. Projeto de Deus para o planeta Terra. E olha só, acompanharam em 30 anos, descobriram que as pessoas que eram indisciplinadas, similares
as crianças, desde crianças, que não resistiam às tentações, portanto ali similar a 70% da população da Terra, vamos supor que esse número seja correto, essas pessoas caminharam tendendo a desorganização na vida financeira, na vida conjugal, na vida social, tendendo ao crime, a consumo excessivo de bebidas. Já as disciplinadas, similares aos 30% que resistiram, foram pessoas bem-sucedidas consigo mesmo, na sociedade, no trabalho. Portanto, o autocontrole e a disciplina é o grande segredo, criando um mecanismo nesse sentido. E aí, o uso adequado da inteligência faz com que utilizamos o mínimo esforço para a mudança, como parar de fumar. Eu, infelizmente, durante uns 2 anos eu fumei, durante a engenharia, e eu, ao entrar na Marinha de Guerra, 2 anos apenas, influências, enfim, vacilei. Antes de entrar na Marinha de Guerra, eu tinha que fazer um teste físico, e aí o que eu fiz? Sem querer, eu criei um mecanismo. Eu tinha que resistir ao vício de cigarro, que não é fácil. Eu falei, peraí, mente. Mente vem do verbo mentir, eu vou ter que mentir. O que eu menti para mim? Eu falei, olha, eu só vou ficar um dia sem fumar, amanhã eu volto. Portanto, eu criava uma perspectiva a médio prazo. Olha, só vou ficar hoje sem fumar, segunda-feira chupando bala, tomando água, e amanhã eu volto a fumar. Consegui passar a segunda-feira, entrei na terça, falei, só mais um dia, aí na quarta eu volto. Eu fui mentindo, desculpa usar esse verbo, que não é o correto, para a minha mente, mas foi a analogia que eu fiz, mentir. Eu comparava a mente com um cavalo selvagem, porque não é fácil dominá-la, principalmente quando você tem vícios. E eu descobri que no cigarro, possivelmente, perante o cigarro, eu devo ter poucos drenos naquela época, mas eu consegui vencer. Eu fui me enrolando e me viciei no sentido contrário, na ausência do cigarro. Depois que eu passei uma semana fazendo exercícios, que eu tinha que fazer para entrar na Marinha de Guerra, eu gosto de citar esse exemplo, porque muitas vezes o processo é consigo mesmo, mecanismos inteligentes. Nós temos que vencer a si mesmo. Não tem que vencer o vizinho, não tem que vencer o inimigo aparente, não. Nós temos que vencer a nós mesmos. Deus nos mandou aqui para melhorar. Eu vou trazer esse texto, que eu acho ele maravilhoso. Não vim a este mundo para competir com ninguém. Quem quer competir comigo perde seu tempo. O capitalismo estimula isso, né? Estou nesse mundo para competir comigo mesmo. Ultrapassar meus limites, com a graça de Deus no caminho do bem. Vencer meus medos, geralmente imaginários. Lutar contra os meus defeitos. Superar dificuldades. Correr em busca dos meus objetivos cristãos, e tudo isso já me ocupa bastante tempo. Em outras palavras, cuida da sua vida, que é muito, cara. Deixa de querer cuidar da vida dos outros. Tem gente que fica cuidando da vida dos outros. Cuida da sua vida, que já é muito, cara. Nós viemos aqui para vencer a nós mesmos. Nossos filhos são filhos de Deus. Nós só não podemos atrapalhar o projeto de Deus. Eles são, antes de ser filhos nossos, são filhos de Deus. Nós só não podemos atrapalhar. Amar não é prender. E aí, olha, é mais valente quem vence seus desejos do que quem vence seus inimigos. Pois a vitória mais difícil é sobre si mesmo. Aristóteles. Aí o cachorrinho, ele mesmo se autocontrolando. Vocês perceberam no desenho, né? Não está dormindo de botina. Olha o Abílio Diniz, o empresário do Pão de Açúcar. Quero ser hoje melhor do que fui ontem. Acho fantástica essa frase. E amanhã é melhor do que sou hoje. Nós temos um bocado de reencarnações. É impossível comparar uma pessoa com outra. Nossos pais, sem querer, fizeram isto. Não estou generalizando. Compara consigo mesmo. Eu só tenho que ser melhor do que esse cara que eu estou carregando aqui. E mais nada. Não inventem moda nesse mundo complexo, aparentemente. O autocontrole só pela ação da vontade. Nada resiste a um passo constante atrás do outro, nem que seja 1 milímetro, mas avancem. Nada resiste a avançar. Gosto muito desse termo, coragem é avançar apesar do medo. Eu não elimino o medo, não, eu avanço. Eu vou avançar, nem que seja 1 milímetro. Hoje eu vou andar 1 milímetro, amanhã mais 1 milímetro. Não é verdade? Quem assiste Dr. House na TV a cabo ou em outras TVs, a dor muda as coisas, e dependendo de como você encara, te muda e te deixa mais forte. É ou não é?
E aí vem, o autocontrole fortifica o pensamento. Nós vamos precisar fortificar os nossos pensamentos nos dias atuais. Era para o senhor ter dado um beliscão em mim, mas tudo bem. Já deu horário, né? Olha, eu desejo que vocês façam esforços, porque nada resiste ao esforço. O esforço é do bem. Desconfiem de tudo que não exige esforço. Minha esperança é que saia daqui um grupo de pessoas se esforçando em fortificar o pensamento, através da oração, da vigilância, de pequenos cuidados que o Espiritismo traz com uma sabedoria enorme. Que Deus abençoe todos vocês.